Essa independência brasileira está no horizonte, Dimas, quando tivemos a propriedade intelectual, aliás, essa é uma discussão que a gente pode ter ainda hoje também, quando tivemos insumos, qual será a capacidade do Butantan? Claro, lembrando que o Butantan não pode existir em função da Covid-19, tem que produzir outras vacinas, mas qual será a capacidade do Butantan de produzir vacinas para os brasileiros para a Covid-19? Essa independência está no horizonte? Sem dúvida. Quer dizer, nós já temos outros exemplos de independência em vacinas. O exemplo que eu uso sempre é a produção da vacina da gripe do Butantan. O Butantan hoje tem a maior fábrica de produção da vacina da gripe do hemisfério sul, com capacidade de produção de 160 milhões de doses por ano. Só no Brasil, nós entregamos esse ano 80 milhões de doses. Total independência, não dependemos de insumos, a tecnologia é nossa. Então, é o mesmo caminho que deve ser trilhado por essa vacina. Tanto a Coronavac, no nosso caso, como a outra vacina que nós estamos desenvolvendo, que chama Butanvac, que foi mencionado aqui, inclusive. Essa, inclusive, já a perspectiva de ser produzida esse ano de forma independente. Ela já está sendo produzida nesse momento, esperamos que ela seja autorizada até o final do ano para ser usada. Essa com grande capacidade de produção que nós temos já instalados, porque usa a mesma tecnologia da vacina da gripe. Então é possível sim ter essa independência para essa vacina, para outras vacinas, mas é preciso ter uma política para isso. Quer dizer, isso é que falta no Brasil, né, uma política estratégica na área de vacinas e de biofármacos. Acho que o Brasil é extremamente dependente nessas duas áreas. Nesse momento não há essa independência. É o item, talvez, de importação dos mais volumosos, né, para o nosso SUS. E, portanto, há que ter uma necessidade de uma política clara nesse setor. Quer dizer, para que o que nós estamos observando hoje não venha a ocorrer daqui a pouco e a gente começa já a se preparar, porque epidemias, pandemias, elas acontecem periodicamente. Isso nós já sabemos. Então, nós temos que nos preparar, estarmos preparados enquanto país para que essa tragédia que nós vivemos hoje não volte a acontecer. Mesma pergunta para o senhor, Krieger. Quando tudo der certo, quando tivermos todos os insumos, tivermos a capacidade de produzir independentemente de outros países, quantas doses a Fiocruz terá a capacidade de entregar aos brasileiros por ano? Então, eu vou aproveitar, né, para dizer a importância dessa discussão, e esse tem que ser um desdobramento da situação que nós enfrentamos, né? O Brasil é um dos poucos países que, mesmo com todas as dificuldades, a gente sabe, né, a necessidade que a população brasileira teria por mais vacinas, que conseguiu vacinar mais que 50 milhões de doses, né? Eu acho que a gente está chegando perto de 60 milhões de doses, devemos ser o quarto país do mundo que chegou nessa marca, e isso se deve à contribuição da produção local, né? Que ainda não está totalmente nacionalizada, mas que é um diferencial e que daqui para frente eu não tenho dúvida que vai fazer uma grande diferença, né? Os nossos números são os mesmos que eu falei agora há pouco. Nós estamos aí prevendo a capacidade de entrega de 200 milhões de doses e estamos planejando ampliar um pouco essa capacidade para o ano que vem, para que ela seja capaz de chegar a 300 milhões de doses, né? Só para vocês terem a ideia da dimensão desse desafio, a Fiocruz, com as suas 10 vacinas aí nos últimos 10 anos, tem, em média, entregue ao redor de 100 milhões de doses. Então, esse ano nós vamos entregar 300 milhões de doses, né? As mesmas 100 milhões de doses das 10 vacinas que produzimos e mais 200 milhões de doses de uma nova vacina. Isso feito numa velocidade inédita, né? A gente normalmente demoraria 10 anos para tocar um projeto como esse, que foi feito em alguns meses, 7 meses da assinatura da carta de intenção com as primeiras entregas. Isso realmente tem que ser salientado. E esse desafio, eu acho que ele não é só da produção, né? A gente conseguiu dar essa resposta. A gente tem que pensar também nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no nosso país, que são o alicerce para que a gente possa não só dar essas respostas, mas também enfrentar os novos desafios. O Dr. Dimas falou que as novas pandemias são esperadas. A gente costuma dizer que nós vivemos entre pandemias, né? Nós estamos enfrentando aí já a terceira pandemia de coronavírus dos últimos 20 anos, e nesse intervalo tivemos a H1N1, tivemos Zika, tivemos Ebola. Então, realmente é muito importante que nós aprendamos, né, a necessidade desses investimentos em pesquisa, desenvolvimento tecnológico na nossa capacidade produtiva, porque um país com a nossa dimensão territorial e demográfica tem que estar melhor preparado para essas respostas.